Graça e paz, irmãos. Amém? Quero te cumprimentar nessa noite, te convidar a ler a palavra conosco e falar um pouco sobre a graça de Jesus, o que Ele tem feito por nós. Eu creio que Ele tem feito muita coisa na sua vida e creio que o Senhor tem falado com você nesses dias. Amém? São tantas lives, são tantas oportunidades que nós temos de falar de Jesus, de ouvir de Jesus. E você também tem tido a oportunidade, posso dizer, ímpar, de poder estar falando com a sua família, de poder estar juntamente com a sua família, louvando ao Senhor. E é sobre esse tempo que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar sobre um tempo de avivamento na sua casa, um tempo de avivamento no seu coração. E eu queria, para trazer essa palavra a você nessa noite, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos falar um pouco sobre como Neemias construiu um avivamento, ou ele ajudou a construir um avivamento em Jerusalém, pós-exílio de Babilônia. E gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta em Neemias, e eu creio que Deus vai falar na sua vida, como tem falado na minha vida através dessa palavra. Eu gosto muito do livro de Neemias, todos nós gostamos, né, pelo fato de Neemias ser quem ele foi, e eu especialmente eu tenho um apreço por esse livro, pelo fato de gostar desse momento de reformas que acontece em Jerusalém, principalmente período pós-cativeiro. Haviam muitas profecias sobre esse tempo em Jerusalém, e ali Esdras e também Neemias trabalham ali na reconstrução desse templo, e também dos muros de Jerusalém. Se você puder abrir sua Bíblia, Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora pula para o capítulo 8, no verso 8 ao 10. Capítulo 8 de Neemias, do verso 8 ao 10. Diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Verso 10, disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se você puder fechar os seus olhos essa noite, ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra produz em nós fruto, produz em nós, Senhor, Jesus, uma vida renovada. E nessa noite eu quero te pedir que o Senhor venha ao meu coração, que eu possa passar aquilo, Senhor, que o Senhor já tem falado comigo nesse dia, e que o Senhor possa trazer, Senhor, nessa noite, através de mim, como canal, uma palavra aos corações daqueles que escutam na rádio, melodia, naqueles que estão pelo YouTube agora, ou vão assistir depois, que o Senhor possa falar aos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Eu quero trabalhar com vocês hoje, esse tema, é tempo de avivamento. Né? Para muitos, o tempo que nós estamos vivendo, né, de pandemia, conflitos políticos, conflitos familiares, momentos nas quarentena, momentos nas quais nós nunca esperávamos viver, nós passamos a ficar um pouco atônitos, um pouco atemorizados, quem sabe até se sentindo num cativeiro. Eu gostaria de trazer você, à luz da palavra, para um tempo que Jerusalém vivia livre, ela andava por todos os lugares, ela tinha possibilidade de caminhar, de experimentar a terra prometida, de conquistar,
Israel, ele vivia um momento muito bom em sua história. Se você ler os livros de Josué, se você ler os livros de Juízes e começar a entender os livros de Reis, os livros de Samuel, você vai entender o poderio, o quanto Israel era grande, poderosa, né? Era por tanto que ela conquistou e por tudo que aquilo que foi feito. Nos tempos de Davi, o tempo áureo ali de Israel, eles conquistavam muito, eles tomavam posse de terras, eles lutavam, porque a mão do Senhor estava sobre ele e continua estando, mas foi um tempo que Jerusalém, Israel, conquistou muito. Foi um tempo que eles buscaram muito de Deus e Deus respondeu a oração deles e eles foram, alcançaram muitas coisas. Esse tempo de Israel foi um tempo, no entanto, que houve muita instabilidade espiritual no povo. De vez em quando, nós estávamos diante do Senhor, diante da palavra, Israel buscava a Deus, outra vez, eles estavam buscando deuses pagãos. É só você pensar no deserto, quando Deus mandava milagres sobre eles, mandava maná, mandava milagres poderosos sobre a vida deles, rapidamente eles se esqueciam disso, voltavam a murmurar. E lá na frente você vai começar a entender que Israel começa a adorar deuses pagãos, né? As conquistas também, elas demonstraram certos problemas em Israel, porque Israel deixou de cumprir todos aqueles mandamentos que era para ele ser feito. E Israel chegou num tempo difícil, um tempo que foi profetizado, um tempo por vários profetas vão profetizando que Israel iria ao cativeiro. Israel foi cativa por muito tempo. Você conhece dessa história? Eu estou resumindo para você, porque eu quero falar sobre você, aplicar praticamente na nossa vida. Mas antes de aplicar, eu quero trazer um pouco dessa história de Israel, te lembrar disso, amém? O livro de Neemias, ele é interessante, porque ele entra num período pós-cativeiro. E quando o período pós-cativeiro babilônico, nós temos 3 levas de judeus saindo da Babilônia e vindo para Israel. A primeira leva liderada por Zorobabel, a segunda pelo sacerdote Esdras e a terceira por Neemias. Neemias foi a terceira leva do povo que veio para Jerusalém, para a sua terra. E é interessante dizer que nesse período houve vários avivamentos, principalmente ali na vida de Esdras, com um avivamento mais espiritual, a reconstrução do templo, que é bem narrada ali no livro de Ageu. Ageu profetiza sobre o povo de Israel pós-cativeiro, e também nós temos posteriormente Neemias trazendo sobre a vida do povo de Israel, uma restauração social, uma restauração política, na qual, por meio do seu governo, ele atuou sobre Jerusalém. Mas faz-se lembrar que Neemias, e o livro de Neemias, narra que ele não era uma pessoa assim, ele não era um príncipe, ele não era um rei, ele estava no cativeiro, e a Bíblia começa aqui no capítulo 1, que nós lemos, o seu irmão narrando que o seu povo estava passando por problemas, o seu povo estava vivendo um tempo de ruínas. Se você pegar o texto aqui, Anani vai dizer a ele, vai dizer que o povo estava vivendo grande miséria e desprezo. Esse era o momento que Israel vivia. A gente precisa de situar que Israel já tinha construído o templo, reconstruído o templo, sobre ali a liderança de Esdras, mas ainda o templo estava sem muros, a cidade estava sem muros. E é interessante pensar que naquele tempo, basta você lembrar dos filmes épicos, os muros eles fortificavam a cidade, eles representavam poderio na cidade. Os muros, eles representavam o tanto quanto certa cidade era poderosa em termos de luta, em termos de guerra. Sabemos que naquele tempo vivíamos um outro modelo de Estado, um outro momento de vida na sociedade, né? A conquista era por busca de novas terras, novas posses. E cada cidade que tinha muros muito altos, elas eram consideradas muito fortes, muito poderosas. Basta você lembrar aí da Grécia Antiga, a guerra entre Esparta, os gregos, os troianos. E é interessante você pensar sobre os muros e lembrar aí dos filmes. E a situação de Israel pós-cativeiro, principalmente no tempo de Neemias, com o templo reconstruído, ela estava sem muros, os muros estavam em ruínas. Então a adoração do Senhor estava comprometida. Por quê? As pessoas estavam nos templos, mas a cidade estava desprotegida. Então as pessoas não conseguiam ir ao templo adorar o Senhor. Então, por mais que o templo havia sido reconstruído,
Israel precisava de cuidar dos seus muros. E é assim que Neemias se levanta diante da história de Israel. Neemias se levanta como um homem que vai lutar por reconstruir muros. E a reconstrução dos muros significava o retorno ao poderio do povo de Israel. Se você estiver comigo, eu quero te lembrar que foi Neemias que chegou diante do rei e disse, ele era um copeiro. Quem era Neemias? Era copeiro do rei. Os historiadores dizem, por ser copeiro, ele tinha uma relação muito próxima com o rei. Então ele usou da sua influência, né? Usou da sua influência ali com o rei, e ele pediu ao rei, eu gostaria de ir lá a ajudar o meu povo. Por que ele pediu? Porque o rei o perguntou. No capítulo 1 narra que Neemias estava com um semblante caído, estava chorando. E o rei pergunta para Neemias o que estava acontecendo. E ele disse que não teria como ele ficar feliz diante de toda a situação adversa na vida de Israel. E foi assim que Neemias, ele pediu ao rei autorização para que ele pudesse voltar a Jerusalém. E ali com aquele povo, reconstruir os muros. E ele pede ao rei cartas, ele pede ao rei autorização para chegar nesse lugar. Então, nós vemos Neemias com uma visão clara do reino de Deus. E é esse o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Nós precisamos ter visão clara do reino de Deus, como Neemias tinha. Eu disse que o templo existia, mas que a adoração, ela não era genuína. A adoração estava comprometida. Então, Neemias, de forma voluntária, ele usa da sua influência para obter favores da Pérsia e ir lá falar com esse povo. Está no capítulo 2. Quando Neemias vai reconstruir os muros, eles se encontram com algumas pessoas que começam a ser oposição na sua vida. Sanbalate e Tobias, dois outros atores importantes aqui no livro de Neemias. E aí, Neemias começa a dizer a essas pessoas, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias tinha um desafio muito grande na sua vida. E quando você lembra do livro de Neemias, você vai lembrar e você vai entender que Neemias foi um grande empreendedor naquela época. E eu quero dizer que é tempo de avivamento, baseado em Neemias, para nós começarmos a pensar o que nós precisamos elaborar e criar para vivermos o avivamento nos dias de hoje. Nós falamos muito de avivamento no futuro. Eu vejo muitas pessoas falar, é tempo do Senhor me usar, mas parece que esse tempo nunca chegou. Eu quero te dizer, é chegada a hora de você, assim como Neemias, se organizar e buscar o Senhor. Porque, como diz Neemias, o Deus do céu nos fará prosperar. Eu tenho certeza, se você olhar diante da sua vida, diante da sua família, você pode estar vivendo um momento difícil. E Deus me trouxe esse texto de Neemias para pensar esse momento de ruínas de Israel. Um momento de cativeiro. Talvez um paralelo, você está nessa quarentena, você está vivendo um problema sério econômico, estamos vivendo, como eu disse, conflitos políticos enormes que afetam sim a minha e sua vida, mas eu quero te dizer e te trazer a primeira palavra, a aplicação na sua vida, que você seja como Neemias e possa dizer, apesar das adversidades, apesar dos opositores da sua vida, o teu Deus, Ele te fará prosperar. No capítulo 2, verso 20, Neemias tem essa palavra para a construção da sua obra. E ele começa a trabalhar. E uma coisa muito interessante em Neemias, o avivamento do tempo de Neemias é um avivamento bem distinto do tempo de Esdras, porque Esdras era um sacerdote, Neemias se torna um governo. E ele faz duas coisas muito importantes, ele ora e ele age. São duas coisas importantes na vida de Neemias. Primeiro, ele dá início à sua oração, ele busca o Senhor. Então, ele planeja e organiza toda uma estrutura, não é? Ele vai pensar uma ação coordenada, organizada, para que consiga construir os muros. Até porque a construção dos muros naquela época era muito difícil. Foi preciso coordenar toda a execução do projeto. Não é? E nessa execução residia um desafio muito grande, que era a execução do plano. E eu quero começar a usar um pouco disso na sua vida. Muitas vezes, para nós alcançarmos o avivamento, para a gente sair de um estágio de tristeza, um estágio de ruína, nós precisamos primeiramente orar, acreditar que o Senhor é o nosso, vai nos fazer prosperar. Segundo passo, nós precisamos agir, nós precisamos tomar decisão. E não foi uma decisão desorganizada de Neemias. Neemias organizou todo o seu planejamento. E como ele começa? Eu fiz aqui
apliquei o meu conhecimento um pouco de gestão. Lá no curso de administração a gente aprende alguma coisa legal que dá para aplicar aqui. Como o Neemias foi administrador, eu vou usar um pouquinho. Para toda ação, nós temos que criar um plano. E como é que é um plano de ação? Onde ele começa? Numa análise do ambiente. A gente tem uma técnica chamada análise do SWOT. A análise que a gente usa uma estratégia simples, de 4 quadrantes, que a gente trabalha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E com base nessas 4 questões, nós construímos uma análise do nosso ambiente. E aí, para que a gente possa criar o nosso plano de ação. Você não pode chegar no ambiente e já sair tomando decisão. Neemias foi inteligente, foi sábio. Talvez ele já sabia um pouco de administração. Ele precisou de ir lá, intuitivamente, falar, primeiro eu preciso entender como estão as coisas. E como funciona? Se você ler o livro, você vai perceber ele andando com as pessoas pela cidade, em volta dos muros, e começando a perguntar, o que está acontecendo aqui? Por que isso está caído? E ele começou a organizar e fazer uma análise. Na análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de Neemias, talvez ele encontrou. Quais suas forças? Primeira força, o Deus do céu faria eles prosperar. Ele tinha uma fé tão grande, uma motivação tão grande, que ele não se desestimularia diante da primeira adversidade. Segunda força que ele tinha, um espírito voluntário. Neemias era voluntário. Neemias, ele estava muito bem, ele estava servindo o rei, mas só que ele decidiu, e o coração dele doeu, o coração dele ficou muito amargurado de entender que o seu povo estava sofrendo. Neemias sai do lugar de conforto, voluntariamente, e vai em busca de uma nova possibilidade. Quais fraquezas que existiam em todo esse processo, desse plano? Ele diz o seguinte, bem vedes no capítulo 2, verso 17 do livro de Neemias. Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém. Existia muita miséria, as portas da cidade estavam queimadas, ou seja, o povo estava desprotegido, a oração estava comprometida. Então Neemias, ele olha algumas oportunidades nesse processo. Primeira oportunidade, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias tinha uma fé tão grande, ele aproximava as pessoas, e quando ele chegou, ele disse ao povo, o povo trabalhava. Segunda oportunidade, eles oravam de coração, oravam buscando ao Senhor. Terceira oportunidade, eles estavam vigilantes. Neemias, ele construiu um ambiente necessário para que um muro fosse construído. E quais ameaças existiam ali? Zombaria, oposição dos inimigos. Se pegar o capítulo 4, verso 1 a 6. E segunda questão importante de ameaça que existia é que havia muita injustiça social entre os judeus. Os ricos estavam cobrando impostos demais dos pobres, e Neemias senta para reformar todo o povo. Primeiro ele constrói o muro, ele organiza essa questão interna, externa, de ataques do inimigo. Segundo, ele vai fazer uma reforma espiritual em Jerusalém. E eu vou chegar no avivamento. Neemias, ele organiza. Neemias, ele não chega diante da situação que ele estava, desorientado, e toma decisão. Isso tem uma aplicação muito grande na minha vida e na sua vida. Nós primeiro, antes de tomar alguma decisão, você precisa de entender o ambiente que você está inserido. Nós vemos pessoas muito atônitas, vivemos dias difíceis, mas nós temos que aprender com Neemias a organizar toda a nossa história, a organizar os caminhos. Talvez em tempos como hoje, você tem que tomar decisões que vão alcançar lá na frente os seus filhos. Neemias, ele teve esse pensamento. Olha que interessante, um projeto comunitário, grande importância deve ser dada à organização cuidadosa. E é interessante que Neemias, ele era um sujeito prático. O comentário bíblico de Bacon, ele vai nos ensinar que ele era prático. Neemias, ele entendia que primeiro o muro deveria ser reconstruído. Depois que o muro fosse reconstruído, ou seja, a proteção estivesse de volta, ele ia reformar o povo. Nós precisamos começar a olhar para isso. Segundo, ele mantinha os seus pés no chão, ele sabia como organizar, né? Ele decidiu que enquanto orava e trabalhava, deveria haver sentinela que vigiasse a construção do muro. Se você ler o texto, vai ver lá, que o povo construía muro e vigiava, porque vinha ataques e eles tinham que se defender. O texto original, lá do hebraico, diz que o povo, ele tinha um coração que se inclinava a trabalhar. O povo se envolveu naquilo. A capacidade de Neemias era tão interessante que ele conseguiu que o povo estivesse, ou seja, ele era um líder
que sabia fazer as pessoas a acreditar naquilo que ele acreditava. Se você pensar bem, é uma narrativa o livro de Neemias. Ele conta a história, ou Esdras conta a história, de que ele sentiu no coração que o povo precisava que esse muro precisava ser reconstruído. Então, ele consegue, através da oração de Deus e todo o seu plano, convocar que todas as pessoas inclinassem a orar e a trabalhar. Então, nós começamos a entender que o processo que Neemias constrói, o projeto de avivamento no tempo de Neemias, ele começa com a organização dos muros, ele começa com a eliminação das vulnerabilidades. E eu quero tentar aplicar isso na sua vida nessa noite. Muitas vezes nós estamos buscando avivamento, mas nós não queremos primeiro organizar toda a casa. Não faz sentido você ter avivamento sobre sua vida com os muros vulneráveis. Não faz sentido você querer avivamento sobre o seu coração, mas o passo básico humano nós não fazemos. Neemias nos ensina, muito interessante, que nós não precisamos, que a nossa atitude diante da calamidade, a nossa atitude diante de uma pandemia, a nossa atitude diante do pecado, ela não pode ser uma atitude apenas passiva, mas uma atitude ativa, de entender que o nosso Deus prosperará, mas que há caminhos humanos para ser construído, e é importante que nós cuidamos disso. Muitas vezes a gente quer avivamento, a gente quer um coração cheio, a gente quer um ministério, a gente quer uma família construída, mas a gente não fecha os muros, a gente não reconstrói os nossos muros. O que tem sido elementos que tem causado vulnerabilidade nos nossos muros? Série demais, televisão demais, oração de menos, política demais, oração de menos, jejum de menos. Nós estamos deixando nossos muros vulneráveis, e a palavra aqui, baseada em Neemias, nos mostra que quando nós estamos com os muros vulneráveis, a adoração do Senhor fica comprometida. Nós precisamos entender que o avivamento vai vir sobre nossas vidas quando nós tivermos a capacidade de sentar, olhar todo o ambiente que está correndo e começar a organizar um plano de ação. Espera aí, o que eu posso fazer, eu vou fazer, porque eu creio que é tempo de avivamento. Esse tempo vai chegar sobre a minha vida, mas os meus muros não podem estar vulneráveis, porque vai vir ataques do inimigo, vai vir ataques de todos os lados, e você não vai conseguir. A adoração estará comprometida. Eu quero te dizer nessa noite que é tempo de nós organizarmos a casa, é tempo de nós sermos como aquelas virgens cuidadosas, vigilantes, que tinham óleo na sua lamparina, porque quando o noivo chegou, elas estavam preparadas. Nós precisamos exercitar a preparação da nossa vida. Nós precisamos criar o hábito da disciplina espiritual. Criar o hábito de entender que a nossa vida precisa ser construída dia após dia na presença do Senhor. E eu quero te lembrar, quando os muros estão vulneráveis, a adoração do Senhor é comprometida. Mas nessa noite, eu quero te encorajar a cuidar dos teus muros. A cuidar, a ter coragem, a lutar por isso. A lutar por todos os problemas que tem colocado sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido dias nas quais você está colocando a sua esperança em homens. Talvez você tenha vivido dias que a sua esperança está em dinheiro. Talvez a sua esperança está num decreto. Eu quero te dizer, o primeiro passo para a gente começar a ser avivado, a viver esse tempo de avivamento, é nós confiarmos totalmente no Senhor. O segundo passo é organizar, é buscar estratégias, é correr atrás de outras coisas, é fechar os muros, fecha as brechas dos muros, fecha as brechas, todas aquelas que te impedem de adorar o Senhor, fecha as brechas de tudo aquilo que vai conduzir. Se a tua família tem vivido um tempo difícil, fecha as brechas, busca estratégias, converse com os seus filhos, sentem com os seus filhos, desliga a televisão, desliga o WhatsApp também, que o povo está desligando a televisão, está indo tudo para o WhatsApp, desliga o WhatsApp. Desliga o YouTube um pouco, senta na presença do Senhor, vai fazer alguma coisa, vai colocar outra habilidade, vai conversar, vai fazer em comunhão, vai fazer alguma coisa. Amém? Deus, Ele tem buscado sobre nós um tempo, e tem nos dado um tempo para fazer isso. Por mais que você esteja trabalhando, você está tendo mais tempo em casa. Você pode organizar a sua vida. Você pode fazer lá, colocar os meninos para brincar, brincar. Ontem minha esposa fez lá com a minha filhinha,
A gente foi no médico, pesquisando o que estava acontecendo com ela. Minha filha já está uns 15 dias sem dormir. Aí fomos procurar saber o que está acontecendo com essa menina. Fez os exames, estava tudo ok. O médico falou, cara, sua filha está com ciúme da sua menina mais nova. Aí a gente não está sabendo lidar. Minha filha não fala, não anda. Então a gente não sabe lidar com a situação. E a gente, por mais que a gente dá o carinho, ela está querendo mais. Então a minha esposa senta com ela, faz o salãozinho com ela. Ontem à noite eu cismei de pintar umas cadeiras, fiquei a noite inteira, passei mal essa noite, mas estava em família, rindo, conversando, estava assistindo o Culto das Preciosas com a minha esposa. Faça algo diferente, saia um pouco desse clima que está trazendo só coisa ruim sobre a sua vida e busque a presença de Deus. Hoje de manhã eu acordei passando muito mal, era muito mal mesmo. Eu tive que ir na farmácia comprar um remédio, meu nariz estava muito entupido, não estava respirando. Eu fui para a farmácia, comprei, cheguei. Eu fui preparar essa palavra e eu creio que foi um tempo que Deus reservou. Fiquei ali a manhã inteira pesquisando um pouco sobre isso, relembrando sobre isso. E Deus falava ao meu coração, tape seus muros. Você tem relaxado, você tem dado chance para que o inimigo te ataque. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Tape os muros da sua mente, tape os muros do seu coração. Cuidado com quem você está compartilhando os seus temores. Cuidado com quem você está compartilhando a sua vida. Cuidado com o que você está alimentando o seu coração e sua mente. Cuidado que você não tem dado oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Dificilmente o avivamento vem e é contínuo, porque muitas vezes vem o sopro, mas não fica contínuo na nossa vida. Nós precisamos aprender como Neemias está nos ensinando. O Espírito Santo ele vem, mas ele quer fazer morada. Ele é um lugar de habitação, né? Nós cantamos aqui, seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo mesmo e mora aqui dentro. Não seja visita, mas que o Espírito Santo more dentro de você todos os dias. E para a gente viver isso, a gente precisa estar com os muros tapados. Porque quando os muros têm brechas, quando há pecado na nossa vida, quando há pecado, há destruição. E o pecado é o que mais deixa o nosso muro suscetível, mais vulnerável. E eu quero te dizer, nessa noite, é noite de libertação para a sua vida. É noite que o Senhor quer falar dentro do seu coração. É hora de se arrepender. É hora do avivamento vir e ficar sobre você. Nós vamos parar de um dia receber, e no outro dia estar vazio. Nós vamos receber, ficar cheios do Espírito Santo e andar por aí, cheio dele. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Neemias, ele tinha esse cuidado. Ele tinha uma liderança responsável. Ele falou sobre as injustiças sociais de lá. Que as pessoas estavam cobrando juros uns dos outros. E ele conversou com as pessoas. Ele cuidou. A liderança de Neemias tinha 4 perspectivas importantes. Primeiro, orava. Segundo, vigiava. Ele vigiava os muros. As pessoas não construíam muros desatentas. Ele ensinou para que todos que construíssem os muros, eles estivessem atentos. Terceiro, ele encorajava as pessoas. Você é o líder da sua família. Você é o líder da sua casa. Você é o pastor da sua casa. A irmã que está me ouvindo é a irmã do seu lar. É a mulher virtuosa. Profetiza sobre seus filhos, encoraja seus filhos, encoraja a sua esposa, encoraja seu marido. Quando seu marido dizer alguma coisa, encoraja ele. Quando a sua esposa disser que ela tem um novo plano, encoraja os novos planos. É tempo de avivamento, é tempo de ressuscitar planos perdidos durante a vida. É tempo de você entender que Deus está querendo que você se organize e crie novo caminho na presença dEle. É tempo de não pecar, é tempo de nos ajuntarmos em família e crescemos e a reparar os muros. Repare os muros da sua casa, repare os muros, cuide desse muro como se fosse a melhor coisa da sua vida, o maior tesouro, para que a adoração na sua casa seja firme, maravilhosa. Glória a Deus. E aí veio o reavivamento sobre a vida de Israel. Depois que reconstrói o muro, a segunda parte do texto de Neemias vai nos falar, a partir do capítulo 8 que nós lemos, sobre o reavivamento que foi liderado por Esdras, o sacerdote. Muito interessante, quando você pega o capítulo 8, é quando a Neemias, se você quiser abrir sua Bíblia, quando Esdras lê a lei diante do povo, é maravilhoso como é construído esse avivamento. Todas as vezes que eu leio esse texto, meu coração, ele realmente fica feliz na presença de Deus.
Porque avivamento genuíno, ele começa com a leitura explícita da palavra de Deus. Quer avivamento na sua casa? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que abre as portas. É a palavra do Senhor que deixa você vigilante. É a palavra do Senhor que te faz morada do Espírito Santo. Porque ela é capaz de entender o profundo da sua alma. Leia a palavra todos os dias. Leia a palavra. E Neemias chama Esdras. E Esdras diante do povo, ele lê a palavra. Ele lê a palavra. E lá no capítulo 8, que nós lemos, no verso 8, diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Leiam a palavra sistematicamente, busque leituras. É muito bom ouvir mensagens, é muito bom você ir no YouTube, assistir na igreja, mas leia a palavra, invista na palavra, compra comentários bíblicos, compra livros que te ajudem a entender a palavra. Compra, estude com o coração ali, porque o Senhor vai falar no seu coração, para que você entenda a palavra. E ali é o primeiro passo do avivamento. A palavra do Senhor voltou a ser o centro. Por que Neemias pede Esdras para ler a palavra? Porque lá no cativeiro as pessoas não estavam com esse preceito. Mas a palavra do Senhor volta a ser centro desse povo. E é interessante demais, porque aqui ele diz que em Neemias, no verso 9, em Neemias, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas ensinavam ao povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que interessante, o povo começou a chorar. E aí Esdras e Neemias vai lá explicitamente dizer para eles: não chorem, porque é tempo de alegria. Interessante que eu gosto muito do Tim Keller, do Timothy Keller, que tem um livro muito interessante, e uma frase que ele diz, é o seguinte, que eu li hoje pela manhã: o oposto da alegria não é a tristeza, é a falta de esperança. O oposto da alegria não é a tristeza, é a falta de esperança. O povo não tinha tempo para estar triste, porque a esperança retornava sobre Israel. A esperança retornava sobre Israel, porque a palavra voltava a estar no centro da adoração de Israel. Se os muros abertos, vulneráveis, não deixavam o povo adorar, porque comprometia a adoração, nesse novo tempo, os muros estavam tapados, a adoração estava restabelecida em Israel. E para que a adoração seja restabelecida, a palavra precisa ser o centro. A chave deste avivamento resume-se em consagração e regozijo na presença do Senhor. Se você pegar o verso 10, tão conhecido nos nossos dias, que às vezes leem descontextualizado, diz: disse-lhes mais, ide comer as gorduras e beber as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. E Neemias estava lembrando o povo, Esdras estava lembrando o povo. A palavra do Senhor volta ao centro. Entenda, chorais, mas entendei que a alegria do Senhor é a vossa força. E eu quero trazer sobre o seu coração, quando a palavra de Deus é retomada na sua família, quando a palavra de Deus é retomada na sua vida, sobre você vem a esperança. Não vem tristeza, mas sim esperança. Porque a esperança do Senhor é aquela esperança que traz força dentro da nossa alma. Traz coragem para lutar diante de todas as situações. Talvez você está vivendo o pior momento da sua vida. Talvez você pode estar olhando e pensando assim: gente, como isso está acontecendo? Eu quero te encorajar nessa noite a entender que o Senhor está trazendo esperança sobre o seu coração. E sobre o seu coração vai ser reavivado em nome de Jesus. Porque nós estamos falando de um avivamento genuíno. Um avivamento que nos faz mover, que nos faz andar, que nos faz caminhar acima das circunstâncias. Glória a Deus. E o que tem num reavivamento, num avivamento genuíno? Primeiro, o amor precisa ser nossa expressão. O amor passa a ser expressado onde nós passamos. E ele se torna fruto. Paz, longanimidade, domínio próprio. Ele se torna fruto por onde nós passamos. Segundo, a empatia passa a ser nosso ponto de apoio. Nós começamos a nos colocar no lugar dos outros. Porque nós passamos a entender que Jesus é o nosso expressão. Nós passamos a entender a coragem. Terceira questão, quando o avivamento vem, a coragem passa a ser um comportamento desenvolvido. Coragem não é falta de medo. Coragem é você entender que apesar do medo, você vai à frente. Você vai tentar conquistar.
Sabe, o medo muitas vezes ele te prende, mas por mais que você tenha medo, você acredita em Deus, dá um passo de fé, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Crie estratégias para isso. A coragem, ela significa uma forte vontade de viver, uma vontade de viver apesar da morte. Chesterton disse isso, e ele vai dizer o seguinte, Chesterton: a coragem significa um forte desejo de viver, sobre a forma de disposição para morrer. Tenha coragem nesses dias. Glória a Deus. Quarta questão do avivamento, quando vem sobre nossas vidas, ele nos traz justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 4, 14, 17. Às vezes nós estamos buscando justiça em locais diferentes. Eu quero te incentivar, encorajar a buscar a justiça que vem do alto. A justiça que vem de Deus. Deus, ele tem separado um tempo para que nós realmente busquemos a sua vontade. Então chegou a nossa hora, chegou o tempo de avivamento, chegou o momento na qual nós precisamos realmente estar na brecha, fechar os nossos muros, tapar as nossas vulnerabilidades em quem? Em Deus. Em Deus. A palavra diz, se eu não me engano, em Salmos 20, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, no Deus dos deuses. E qual é a visão de Deus para nós? Talvez você se encontre nessa noite pensando: nossa, que palavra complicada. Será que eu tenho que ler o livro de Neemias? Te encorajo a ler o livro de Neemias. Ele está esquecido no meio da Bíblia, né? Esdras, Neemias, Ageu. Lê com calma. Passa esse final de semana lendo. Faça como Esdras, lá, leia a Bíblia. Busque entender a palavra. Leia o livro, para não entender só de Sanbalat e Tobias, que era oposição. Leia o texto, e você vai começar a entender que Deus tem uma visão para nós. Neemias, ele era copeiro de um rei, talvez confortável. Neemias, ele olha a ruína de Israel e vai atrás. Talvez você esteja num momento que você precisa voltar a sensibilidade no teu coração. Talvez eu precise disso, e eu preciso muito disso. Essa palavra primeiramente é o meu coração. E eu quero te estimular nessa noite a buscar o Senhor. Deus, qual a tua visão para a minha vida? Eu quero que o meu coração seja avivado. Eu sei que é tempo de avivamento. Quando a crise vem, quando a dificuldade vem, Deus está gritando sobre nós alguma coisa. O que Deus está gritando para você? Será que nós estamos como o povo de Israel reclamando porque nós estamos no deserto? O deserto nós aprendemos todos os dias que é a escola de treinamento. O deserto não vai te destruir, o deserto vai te treinar para aquilo que o Senhor vai trazer na sua frente. Então tenha coragem. Mas existe um jargão no povo que malha que sem dor, sem ganho. No pain, no gain, né? Então, a dor, ela não vem te destruir. A dor, ela te abre possibilidade de crescimento. A dor, ela quer abrir possibilidade para você ir além daquilo que o Senhor queria fazer por você. Em nome de Jesus, toma essa palavra na sua vida. Olhe para a situação que você está vivendo. Eu não estou querendo te dizer que você tem que, de hoje para frente, achar que tudo mudou. Não, a situação é difícil, mas nós vamos ter coragem. Coragem para enfrentar, coragem para lutar pela nossa terra, pela nossa casa, pela nossa família. Nós não seremos destruídos, nós vamos confiar no Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai nos amparar nesses dias. Aleluia, Ele vai nos amparar, Ele vai nos livrar da dificuldade, Ele vai trazer sobre mim e sobre você um tempo de avivamento. Existem muros que precisamos construir, reconstruir hoje. Quais são os muros que você precisa reconstruir na sua casa? Para ter avivamento, precisa ter arrependimento. Então não pode ter pecado. O que você precisa tapar os muros? Quais são as brechas que o inimigo tem usado para usar a sua vida? Para te destruir, para te colocar para baixo. Tape as brechas. Se é no casamento, senta com a sua esposa. Se é na família, senta com seus filhos. Sente com seus filhos, converse com seus filhos até a hora que der. Converse, cuide da família. Se é na escola, veja o que está errado. Se é no trabalho, veja. Eu creio que o Senhor vai trazer avivamento sobre a sua vida. Muitas vezes a gente acha que avivamento é línguas estranhas. A gente acha que avivamento é saltar, é pular. É sim também. Mas avivamento primeiro ele é interno. E ele faz de nós pessoas que vivem abundantemente. Eu quero te dizer, avivamento ele é muito mais do que barulho. Avivamento é uma transformação interior. Como diz lá em Levítico, o fogo não pode apagar. O sacerdote ele tinha que deixar o fogo aceso continuamente sobre o altar. O fogo ele tinha que ser mantido. Isso é avivamento. Mantenha o fogo aceso dentro do seu coração. Para manter o aceso você precisa adorar. Para manter o fogo aceso você precisa louvar. E para que você louve com o coração contrito, para que você louve sem impedimento, você precisa fechar os muros. Você precisa
se arrepender dos seus pecados e caminhar com o Senhor. Então, o que você precisa reconstruir na sua casa? O que você precisa reconstruir na sua vida? Eu faço essa pergunta para mim, o que eu preciso restituir? O que Deus precisa me mostrar? Talvez nós estamos cativos dentro da igreja, talvez a gente está vivendo um tempo na qual nós precisamos de retomar alguns pontos na nossa vida, talvez algumas brechas foram abertas no nosso muro, basta uma fresta para o inimigo entrar e causar alvoroço. Então é por isso que nós estamos aqui, te encorajando a tapar as brechas, tape as brechas, tenha ação, ore, mas haja. E última questão, Deus pode nos dar a visão e o desejo de realizar essa construção. Deus pode colocar no seu coração. Deus pode nessa noite estar falando na sua alma e dizendo a você, você vai reconstruir. E em nome de Jesus, isso vai ser, a adoração será restaurada na sua casa. A adoração será restaurada na sua vida. A adoração será restaurada no seu lar. A adoração será restaurada em tudo que você fizer. Porque você vai começar a caminhar como aqueles que sonham. Você vai caminhar regozijando porque saiu do cativeiro e está abundantemente vivendo a nova vida. Avivamento, ele precisa de coisas importantes. E em Neemias nós aprendemos duas coisas. Nós precisamos orar, entender que Deus faz. Segundo, nós precisamos agir. Então haja praticamente na sua vida. Haja praticamente. Não deixe o inimigo destruir a sua família. Não deixe o inimigo destruir o seu trabalho. Busque novas oportunidades. O pastor Reinaldo disse aqui esses dias que diante de uma situação tão difícil apareceu mais trabalho para ele. Que estava servindo a igreja voluntariamente. E apareceu novos trabalhos para ele. Talvez falta isso, espírito voluntário em nós. O que nós possamos fazer para ajudar alguém? O que nós precisamos fazer? Eu creio, a palavra é certa e diz que o justo, o Senhor está sobre ele. Obviamente, o sol nasce para todo mundo, a pandemia está para todo mundo. Mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão suas forças e voarão como águia. Correrão e não se fatigarão. Meu irmão, você não precisa de ficar tão fatigado, tão cansado, tão destruído. Aleluia. O Espírito Santo quer falar no seu coração e te dizer, há caminhos no meio do deserto. Há como sair disso. Isso não vai viver eternamente, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deserto é a escola de treinamento para a sua vida. Então acredite nisso nessa noite. E a última questão. Eu quero citar Billy Graham, que eu gosto muito, todos nós gostamos. Ele diz que avivamento não é descer a rua com um grande tambor, a frase tão clássica dele. Avivamento é subir ao Calvário em grande choro. Quer avivamento sobre a sua vida? Volte à cruz. Quer avivamento sobre o seu coração? Reconstrói os muros e restaure a adoração na sua casa. A adoração será comprometida se os muros estiverem abertos. Mas se você restaurar, se você buscar, como exemplo de Neemias, você vai poder declarar, como diz aqui no capítulo 10. Ide, comer as gorduras, beber as doçuras e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeça, que o seu coração possa estar firmado no Senhor. Firmado no Senhor. Volte à cruz, arrependa-se, porque o Senhor tem grandes coisas para resolver sobre a sua vida e fazer por ela. Amém? Que você possa ser abençoado por essa palavra nessa noite. Que o seu coração possa ser encorajado. Eu queria apenas orar com você. Os meninos vão aqui tocar. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria apresentar o seu coração na presença de Deus e queria que você pensasse rapidamente o que precisa ser reconstruído na sua vida. O que você precisa fazer nessa noite para que o seu coração esteja para que a adoração esteja restaurada na sua vida. Quais brechas você tem deixado no muro? Talvez há tanto tempo você tenta reconstruir sua vida de adoração, mas ela está comprometida. Eu quero nessa noite a te encorajar, feche os seus olhos. Senhor, nessa noite eu te entrego essa palavra. E creio que o Senhor tem falado a corações nessa noite. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga sobre nós entendimento da palavra, porque é ela quem nos orienta. É ela quem nos ajuda a construir uma vida na Tua presença. E nessa noite eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a reparar os nossos muros. Ó Deus, o coração ferido, o coração angustiado. Deus, não sei o que ele precisa reparar. Eu sei, Senhor, o que eu preciso reparar na minha casa. E aquilo que o Senhor me mostrar ainda mais, procurarei fazer.
mas que nosso coração esteja voltado para o Senhor. Em nome de Jesus, toma esse irmão, essa irmã, esse pai, essa mãe com alguma dificuldade com seu filho. Ó Deus, esse casamento que às vezes está com algum problema. Ó Deus, ó Jesus, que o Senhor venha abençoar essas casas, essas pessoas que necessitam de emprego, de visão. Aviva, ó Senhor, as casas, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva o coração dos teus filhos. Que eles possam estar baseados na leitura da palavra, que eles possam estar baseados no comprometimento de viver uma vida santificada no Senhor. Eu oro nessa noite, Senhor, entregando a cada coração, em nome de Jesus, que o teu amor seja sobre eles, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e muito obrigado.